Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos gravar então, completando aquela a aula de quádrica, nós vamos falar um pouco então hoje de superfícies cilíndricas. Bom, então continuando aqui, primeiro o que que é pegando então o livro do Paulo Winterly lá, seja C uma curva plana e uma reta R fixa, não paralela ao plano C. Então eu tenho esse plano aqui, e eu tenho uma reta fixa não paralela ao plano, ou seja, que ela intercepta esse plano em algum ponto. Superfície cilíndrica é uma superfície gerada por uma reta G que se move paralelamente à reta fixa R em um plano permanente com a curva C. Então, o que que é uma superfície cilíndrica? Eu tenho essa reta aqui que ela é fixa. E aqui eu tenho essas outras retas que vão se formando paralelamente sobre uma curva a essa reta prefixada. Ou seja, uma superfície cilíndrica é uma superfície mais ou menos com essa forma aqui, por exemplo, colocasse assim y igual a x ao cubo. Ah, essa aqui ela tem problema para a gente poder traçar. Deixa eu colocar aqui. X ao cubo e z. Essa daqui é uma superfície cilíndrica. Qual reta que é prefixada? É essa reta aqui, que eu estou colocando a reta Z, né, que é o próprio eixo Z. Então, uma superfície cilíndrica ele tem esse formato, ou seja, ele vai ser sempre paralelo a essa reta prefixada. No final das contas, o que que é uma superfície cilíndrica? Uma superfície cilíndrica nada mais é do que assim: você tem uma curva, você tem uma equação que se fosse traçar em 2 dimensões, ela seria uma curva. Passando isso para 3 dimensões, para R3, ela passa a ser uma superfície, dessa forma aqui. Nesse caso aqui seria y igual a x ao cubo, ou seja, estou falando da variável y e x. A z como não se tem, então quer dizer que ela pode assumir qualquer valor. Outros exemplos poderiam ser assim, ó. Por exemplo, se eu colocasse assim, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 3 igual a 1. Se eu for olhar isso aqui em 2 dimensões, em R2, que é esse caso aqui, eu estou falando que isso aqui é uma elipse, cujos centros, ou melhor, aqui é 4, cujo centro, ou melhor, o valor do A e B, o A é 3, B é 2, e o centro está em 0, 0. Então, se eu for traçar essa curva aqui, então o centro está 0, 0, a partir do centro eu vou andar 4 para cá, 4 para cá, 4 não é 3, 3 para cá, 3 para cá, e no eixo menor 2 para cima, 2 para baixo. Então, a minha elipse ela vai ter esse formato aqui. Desenhar aqui é um tanto quanto complicado, mas tentaremos. Ó, tem esse formato aqui. Não torto, retinho, tá? Bonitinho, sem tantas ondulações. Mas quando eu passo isso para R3, a ideia basicamente é a mesma. Ó, o x ele estava no 3 e menos 3, no y 2 e menos 2. Ó, essa é a cara da minha elipse. Mas o problema é que agora eu estou falando que eu vou traçar aquela equação em R3. E olhando para isso daqui, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, não tem a variável z, significa que ela assume qualquer valor. Ou seja, quer dizer que a minha reta, que a gente vai tomar como base, é o eixo z.
É como se a gente fizesse isso aqui, ó, fazendo essa curva aqui. Aqui, efetivamente, a gente obtém aquela ideia de cilindro que a gente conhece no ensino médio, só que mais achatado, porque a base é uma elipse. Fazendo isso aqui no GeoGebra, passando isso no GeoGebra, vamos colocar lá x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ó, essa é a superfície livre. Então, vocês viram? É só traçar retas paralelas ao eixo, aquelas que a gente... a variável faltante. Uma outra curva, se eu colocasse assim, vamos pensar aqui, x igual a z quadrado. Agora que eu teria z ao invés de x. É uma parábola, o centro, o vértice na origem, concavidade abraça o eixo que não está ao quadrado, então vai abraçar o eixo x, o lado positivo, porque aqui é mais. Vai ter essa ideia aqui. Quando eu passo isso aqui em R2, quando eu passo essa mesma curva aqui para R3, a ideia base continua a mesma. Eu vou traçar em x e z. Ó. X, que é a linha vermelha, que é x, y, z. Vai fazer isso aqui, ó, abraçando o eixo x do lado positivo aqui. Só que daí, quando eu falo aqui, qual variável que eu não tenho aqui? É a variável y. Então quer dizer que ela vai assumir qualquer valor no eixo y. Então ela vai ter essa aparência aqui, ó. Essa aqui que vai ser a nossa aparência. Aqui, ó, vai ser sempre, aqui é uma superfície. Essa que vai ser a nossa aparência. Fazendo aqui, x igual a z ao quadrado. Não, saiu errado a curva. X igual a z ao quadrado. Ó. A única coisa que vocês viram, a diferença é que eu só tracei é do lado positivo, que para mim é mais fácil manualmente traçar, mas ela não tem fim, ó. Ó. No eixo x e z, na planificação x e z. Melhor aqui, né, ó, para ficar igual ao meu, planificação x e z. Mas ela continua de todos os lados. Se eu colocasse y igual a x ao cubo, em R3, vai ser essa curva aqui, ó. Em R3 essa curva. Quando eu passo isso ó, entre x e z, x e y, quando eu passo isso para 3 dimensões, ela continua tendo a mesma ideia. A diferença é que a gente vai, como não tem a variável z, a gente vai planificar ela aqui, ó. Ela vai ficar alguma coisa assim. Vamos fazer que aqui fica mais fácil. Ó, y igual a x ao cubo. Ah, tá. Essa aqui é aquela que não vai. X, x ao cubo e z. Ó. Se eu for olhar aqui no x e y, ó, tem a curva. Quando eu coloco o z junto, nós vamos ter essa curva aqui, ó. E assim vai indo, gente. Se a gente colocar, por exemplo, vamos fazer mais uma. Y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Aqui, onde que ela vai interceptar o eixo x?
opa, x1, x2. 2 vezes multiplicados dão menos 6, menos 2 e 3 somados menos 1. Então, essas aqui são as raízes, então vai interceptar em menos 2 e 3. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 1. Então, meio. O vértice vai estar aqui. Se eu substituir meio, se x é igual a meio, significa que o y vai ser meio ao quadrado menos meio menos 6. 25 sobre 4, ou seja, menos 6,25 aproximadamente. Aqui. Então é aqui que vai estar o vértice. Abraça o eixo que não está ao quadrado, então eixo y, passando por esses pontos aqui. Só para a gente fazer uma curva que não saia da origem. Quando eu passo isso para R3, é a mesma ideia. Vai abraçar o eixo y do lado positivo, passando pelo x menos 2 e 3, aqui, e menos 6 aqui atrás. Vou colocar que vai estar aqui, ó, menos 25 quartos. A gente vai ter o ponto aqui. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Nossa senhora, ficou torta. Como não tem a variável z, é como se ela subisse, ó. Ela vai fazer isso aqui, essa figura. Fazendo aqui no GeoGebra para ficar melhor, ó, y igual x ao quadrado menos x menos 6. Essa é a curva. Então a gente tem que pensar ela em duas dimensões e depois traçar a terceira dimensão com uma a variável faltante, como se fosse uma parede subindo. Então é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Vou encerrar a aula.